Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Faz um tempinho que nós não nos vemos, né? Mas sejam todos muito bem-vindos ao CCDPE, a nossa palestra semanal. Como sempre, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. O CCDPE é um centro de cultura, documentação e pesquisa do Espiritismo. Então, assim, o nosso maior foco é cuidar e expandir de documentos espíritas. Nós temos um acervo bem grande, cerca de 30.000 obras, e nós cuidamos destes documentos, né, da preservação e da expansão do espiritismo. E esse é um dos nossos trabalhos, então tem muitos pesquisadores, e de lá saem trabalhos incríveis, né, de doutorados, livros, e então com isso nós também somos uma editora. Nós temos diversos livros publicados pelo CCDPE, em conjunto com vários escritores, pesquisadores, e esse é o segundo trabalho, né? Nós temos também os nossos cursos espíritas, e são cursos assim que antes eram presenciais, e com a pandemia nós nos adaptamos, então temos muitos cursos online, e são muito bacanas, vale a pena vocês conferirem todo o nosso trabalho no nosso site, que é o ccdpe.org.br. Nós temos cursos quase todos os dias, de terça a sexta-feira, e então esse momento, né, para você evoluir, é muito importante, né, espiritualmente e para nós nesse momento. Fora isso, nós temos os trabalhos assistenciais, que são às segundas-feiras. Então, conjuntamente conosco, né, nesse momento que nós estamos fazendo a palestra, está tendo o trabalho do nosso grupo mediúnico. E começa um pouco antes, então é muito importante essa harmonização e esse hábito de vocês para virem assistir conosco, porque, como nós sabemos, não precisa do presencial para estarmos conectados, basta o nosso pensamento, elevar os nossos pensamentos bons, né, e ao nosso Mestre Jesus, e nós estamos conectados, e a espiritualidade vem até nós, até o nosso lar. Então, tudo isso é muito importante e muito edificante para todos nós e para o planeta mesmo, né? Bom, esse é o nosso trabalho. Eu estava com saudades de vocês, tem alguns aqui dando boa noite, o José, a Rita, oi Rita, estava com saudades de vocês. Eu sempre acompanho toda semana, mas por questões técnicas eu estava um pouquinho fora. Bom, hoje estará conosco o Roberto Serafim, ele é um trabalhador da Casa Selmes. Hoje ele vai falar sobre justiça humana e justiça divina, né, um assunto bem bacana, e eu vou convidá-lo aqui, colocar na nossa live. Olá, Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Sheila, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e muito obrigada por poder participar conosco, né? Prazer é todo meu, sempre. Que bom, seja muito bem-vindo. Bom, eu vou fazer a nossa prece e, assim, ceder o espaço para o nosso querido Roberto. Então, vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, e que com ele venha toda a espiritualidade, né, que preparou esse momento tão importante para todos nós, todos os nossos lares, que a gente possa receber todas essas vibrações de amor, de paz, que a gente receba essa boa energia e que a gente consiga ter este momento de reflexão com a palestra do nosso irmão Roberto, para que a gente possa conduzir a nossa vida, as nossas atitudes, e até nesse momento
tão precioso, né, que todos têm passado em casa, mas que a gente possa aproveitar este momento com muito amor e muita paz e saúde, tanto espiritual quanto física, para todos nós, e que a gente possa iniciar essa palestra dando com essa mensagem maravilhosa que vai vir do nosso amigo Roberto. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Roberto, agora a palavra é com você, muito obrigada. Vou sair um pouquinho, daqui um pouco eu volto. Ok. Boa noite a todos. É um grande prazer estar nessa casa novamente. O ano passado tivemos a felicidade de participar, a convite da USE, participar aqui no CCDPE, né, de uma live também. Essa nossa nova realidade aí, agora tudo será virtual, mas temos muita fé que dentro e em breve estaremos todos juntos, né, presencialmente, né. Bom, antes de começar, eu gostaria muito de agradecer a Júlia Neso, da USE, que fez o convite, também a Kátia Penteado, da CCDPE, né, pelo convite. É sempre um grande prazer podermos trocar essas informações entre as casas, né, entre as casas espíritas. Eu que sou do CELMES, Centro Espírita Lírios da Misericórdia do Senhor, e também escrevo com nossos irmãos lá da Sociedade Espiritualista Casinha Branca, lá em Paraty, né? Então, é muito interessante, muito gratificante, digamos assim, esse intercâmbio, né? Sonhamos aí no dia que todas as casas poderão transmitir juntas, simultaneamente, e, sobretudo, vibrarmos juntos, simultaneamente, pela melhora do nosso país, do nosso planeta, de modo geral. Bom, nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre justiça humana, justiça divina, e quais são os pontos convergentes entre as duas, né? O meu primeiro convite a todos vocês, né, a Sheila fez a abertura, então eu peço licença aos trabalhadores da casa para ocupar esse espaço hoje, e meu primeiro convite é que mantenham em vibrações altas, né, porque falar sobre justiça humana fatalmente acaba abaixando o nosso padrão vibratório. Mas nosso papel hoje aqui não é de forma alguma comentar sobre essa lei, essas leis ou essa justiça que está posta hoje. Nós vamos comparar como nasceu a justiça, como nasce a justiça humana e a justiça divina, e procurar os pontos convergentes. A dinâmica que eu vou procurar trabalhar vai ser a seguinte: a primeira é descrever como nasce a justiça humana. Como nascem as leis, né? Ela não surge simplesmente de uma ideia vaga, né? Existe, para nós que estudamos direito, né, existe aí toda a filosofia do direito, a história do direito, que mostra quais são os pensadores, os filósofos, os cientistas, enfim, que lá no passado formularam as ideias, e essas ideias são seguidas até hoje. É isso que nós vamos ver. Allan Kardec, quando codificou, né, o Livro dos Espíritos e todas as suas obras, né, mas sobretudo o Livro dos Espíritos, né, uma curiosidade particular minha sempre foi, dentro da minha área, dentro da filosofia, dentro do direito, ele fez todas aquelas perguntas, mas de onde ele tirou essa pergunta? Qual foi a fonte? O que influenciou? O que ele leu ou ouviu para chegar a essa pergunta? Da mesma maneira, trabalho na minha área, né, na área da filosofia e do direito. Também perguntou na área da biologia, também perguntou na química, também perguntou na astronomia. Todos esses eu não teria a menor competência de formular. Digamos que hoje eu tivesse acesso ao Espírito da Verdade e eu tenho que perguntar para ele sobre biologia, sobre química, sobre medicina, eu não saberia perguntar. As minhas perguntas, certamente, pela minha limitação, seriam, né, fracas, perguntas fracas, mas um médico, um biólogo, um cientista poderia se aprofundar muito mais nas suas questões, obviamente. Então, o que ele perguntou da área das leis, isso muito me interessou, e aí a minha intriga. Qual foi a fonte que ele bebeu, de onde ele tirou para formular perguntas tão ricas, né?
E aí vem quais foram as influências de Allan Kardec, né? Lembrando, durante toda a apresentação, vamos colocar isso aí numa linha do tempo, então, estamos falando Allan Kardec de 1804 a 1889, Livro dos Espíritos, 1858. Então, vamos ver, né, quais foram as fontes. Desculpa. Bom, vamos lá. Praticamente todos, né, todos da ciência, de alguma maneira, em algum instante, bebeu nessa fonte, né, dos que a gente chama homens de gênio, né, dos filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Imaginemos que lá, mais de 400 anos antes de Cristo, como é que eles chegavam a formular aqueles pensamentos, né? Sobretudo, existe um livro, A República de Platão, né? Um livro sensacional, vale muito a pena ler, em que ele edifica uma sociedade ideal, em que ele fala sobre justiça, em que ele fala sobre igualdade, ele levanta temas que você fala, mas mais de 400 anos antes de Cristo, eu não consigo nem conceber que alguém pensasse nisso. Né? De maneira grosseira, a gente imagina que era um mundo bárbaro, né? Em que as pessoas trabalhavam simplesmente para sobreviver, aprendia a agricultura, a caça, a trabalhar os metais, tudo mais, mas não, já existiam esses filósofos que trabalhavam de uma maneira tão significativa que os seus pensamentos, os seus ensaios servem até hoje como base para uma série de todos os trabalhos, inclusive das nossas leis. Então, para falar das leis humanas, nós temos que passar por esses filósofos, né? Depois deles, Thomas Hobbes, né, de 1588 a 1679, vamos vendo aí nessa linha do tempo, então, né, muito antes, né, 300 anos antes, praticamente aí, antes de Allan Kardec, e ele também já trabalhava a teoria, John Locke, Barão de Montesquieu, nós temos também, trabalhando com Rousseau, né? Franz Mesmer era um médico alemão, e esse muito nos é caro, né, dentro do espiritismo, porque Allan Kardec, esse ele não fala de leis humanas, né, mas ele fala de magnetismo. Mesmer é o pai do mesmerismo, ou magnetismo. Então ele formulou as teorias, ele trabalhou, ele pesquisou muito sobre o magnetismo, só que ele não falava nada de espiritualidade. Então ele chegou a vários becos sem saída, vamos dizer assim. Ele percebia o fenômeno, ele estudava aquele fenômeno, só que ele não conseguia explicar. Só depois Allan Kardec, que sabe-se ser um adepto do magnetismo, né? Ele conseguiu formular e, através da espiritualidade, encontrou as respostas que Mesmer não encontrou, né? E, obviamente, Pestalozzi também, né? Que é uma fonte muito segura também de Allan Kardec. E Pestalozzi, nós podemos atribuir a ele, basicamente, toda a questão acadêmica de Allan Kardec. Então, toda aquela sistematização para os estudos dele, ele puxou muito do que aprendeu com Pestalozzi, né? Cada um deles falavam aí sobre as leis, né? Como eu disse, nós vamos primeiro traçar um perfil para a gente entender como se cria as leis humanas. Tendo esse perfil, como se cria as leis humanas? Desculpem. Como se cria as leis humanas. Depois nós vamos ver as leis divinas, as leis naturais. E daí para frente, as respostas do livro dos Espíritos, das questões 776 até a 802, as respostas virão automaticamente. Muito tranquilo para todos nós, né? Hobbes, lá em 1588, quando nasceu um pouco mais à frente, já 600 e pouco, quando já acadêmico, quando filósofo, vamos dizer assim, né? Ele disse: o homem é o lobo do próprio homem. Para Hobbes, Hobbes descrevia, né, o homem em seu estado natural. E esse termo, estado natural, é muito importante para o nosso estudo lá na frente, depois nas leis naturais, né? Ele falava, o homem no seu estado natural. Como? Então, nessa condição, o homem é egoísta, egocêntrico, é inseguro, não conhece as leis, né? Porque nesse estado nem as tem, né? E não tem conceito de justiça, ele não aprendeu ainda, dentro desse estado de natureza, o homem não aprendeu o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. Ele tem ensaios disso, mas ele ainda não consegue entender, na visão de Hobbes, né? Ele somente segue os ditames de suas paixões. Por aí ele vai, dizendo, enfim, que o homem, nessa condição de natureza, nesse estado natural, ele não consegue entender o que é certo e o que é errado. Não existem as leis para ele ainda, né? Depois disso,
vem John Locke. John Locke, sensacional o ensaio dele, e que muito me agrada, né, estudar esses filósofos da antiguidade, porque muito do que eles falavam, isso lá em 1700, né, muito que eles falavam se aplica exatamente aos dias de hoje. Né? E aí que eu pedi para vocês as vibrações para que nós não abaixemos o nosso padrão vibratório. Nós vamos começar a entrar nas nossas leis, mas vocês vão ver que eles descrevem lá em 1700, 450 anos de Cristo, eles descrevem um cenário que é exatamente o mesmo de hoje. Uma máxima que não se alterou, né? Mas para John Locke ele fala: na lei natural, cada indivíduo poderia fazer o papel de juiz e aplicar a pena que considerasse justa ao infrator. Então é a lei, aquela lei, vamos dizer assim, vai do bang bang do Velho Oeste, né? Cada um pode, eu entendi que é assim, eu posso julgar e já executar a lei. E normalmente era com a morte, era com a expropriação de um bem, era com sequestro de uma pessoa. Então nessa barbárie, nesse estado de natureza, né, se ele gostou de uma mulher, ele simplesmente vai lá e pega essa mulher e traz para ele. Se ele viu um cavalo, ele quer esse cavalo, ele arranca quem está no cavalo e o cavalo é dele. Então dá para imaginar daí, né, o tanto de conflitos, né, que passou e que existia dentro desse estado, né? E ele diz ainda, continua, que essa arbitrariedade individual é um dos principais motivos das pessoas buscarem entrar num estado civil, que é o estado que a gente vai ver um pouco mais para frente, né, que é o estado. Então, para não viver nessa barbárie, nesse estado de natureza, as pessoas procuravam o abrigo de um império, de um rei, né, estar sobre uma monarquia, para que essa monarquia o defendesse, né, o protegesse, né? Pois o ser humano tem direito sobre sua vida, liberdade e bens. Então esse conceito já vem lá de trás. Sim, o ser humano tem direito à sua vida, tem direito à sua liberdade, tem direito aos seus bens, né? E o estado de natureza, segundo Locke, ele continua existindo, né? Para ele ainda continua existindo, né? Que ele diz que não é toda a convenção, ou seja, não é toda a lei que põe fim ao estado de natureza entre os homens, mas apenas aquelas que tratam todos, em que todos se obrigam e todos, né, são tratados da mesma forma. É criada uma comunidade única. Ou seja, se a lei não atende a todos, então essa lei não serve, na visão de Locke, né? Então vejam que lá atrás os outros filósofos vão falando, e esses filósofos que também beberam dessa fonte, eles vêm aprimorando as ideias, né? E depois de John Locke, aí vem Montesquieu, Barão de Montesquieu, né, que ele diz o seguinte, que as leis naturais, agora ele fala de leis naturais, né, não de estado de natureza, mas de leis naturais, que são feitas por Deus, regem a natureza. Então, 1700 e alguma coisa, muito antes de Allan Kardec, né, ele dizia que as leis naturais existem, que elas são feitas por Deus, que elas regem a natureza, né, e são perfeitas, indiscutíveis. Ela sempre será. Né? E aí vai aparecendo muito sobre o que a gente fala sobre as leis divinas, que é isso, né? A lei de Deus Deus não fica mudando, ele não existe nele a necessidade de mudar as suas leis. As suas leis vão acontecer naturalmente, né? Ao contrário das leis naturais, as leis positivas, ou seja, as leis humanas, as leis feitas pelos homens, são feitas por homens imperfeitos, sujeitos à ignorância e ao erro. Então veja que traçando esse perfil do homem, né, vários autores, vários filósofos vêm navegando por essa mesma conclusão, que no estado de natureza o homem é um bárbaro, que ele não entende o que é certo, o que é errado, que ele precisa da força para se valer do que ele quer, né? Que mais? Ele continua dizendo para a gente que as leis dos homens deveriam buscar, e esse deveriam já era na época dele, e ainda o é em grande parte dos países, e aí vamos ter que fazer justiça, né? Não é porque a nossa realidade Brasil não está boa que em outros lugares não está, né? Existem sim, né, graças a Deus, existem sim outros países em que as leis funcionam perfeitamente. Mas ele diz que aqui, que as leis deveriam, né, buscar expressar as necessidades do povo.
relacionando as forças do governo, clima. Esse trecho é muito importante, relacionando-se às forças de governo, clima e condições geográficas. Porque esse trechinho é muito importante para a gente, porque depois, lá no Livro dos Espíritos, vai ter uma pergunta que ele vai justamente entrar nesse ponto. Quando ele pergunta, será possível um dia viver esse planeta, viver todo ele numa só nação? Isso é perguntado e a resposta nós vamos ver lá na frente. Aqui ele já fala, né, em 1700 e alguma coisa, que essa lei tem que estar, ela depende do governo, ela depende do clima, depende das condições geográficas e mais, da cultura daquele povo. Temos aí vários povos com as culturas mais diversas, né? Interessante ainda de Montesquieu essa frase que ele diz, que também se aplica perfeitamente até os dias de hoje, né? Todo homem que tem o poder é tentado a abusar desse poder. Então, quem tem o poder vai abusar do poder. Aí o ditado popular sempre nos diz, né? Quer conhecer alguém? Dê o poder na mão dele, né? Então, lá atrás, Montesquieu já dizia isso, né? E ele diz, é preciso que pela disposição das coisas, ou seja, que as leis, né? O poder freie o poder. Então, é o poder que tem que frear o próprio poder. Qualquer semelhança com os dias de hoje que nós vivemos é mera semelhança. Ou seja, a humanidade já se comportava assim, se comporta assim, e se não evoluirmos moralmente, vamos continuar nos comportando dessa mesma maneira. Alguns países, alguns povos, vamos dizer assim, alguns povos já evoluindo, as suas leis sendo já melhor elaboradas, né, atendendo ao clamor das necessidades populares, né, enquanto outros não. Outra frase, outro pensamento, outro ensaio de Montesquieu, que ele diz que ele acredita que o fraco deve se proteger do forte através das leis e pela separação dos poderes. Então, espera-se que as leis humanas, né, que elas protejam os mais fracos, é isso que se espera. A lei humana protege os mais fracos. E ele fala mais, né, que é preciso a separação dos poderes, né? Vem de Montesquieu a ideia de governo dessa tripartição do poder. Então nasceu lá a partir dele, dos ensaios dele, dizendo o seguinte: quem tem o poder vai abusar desse poder. Então você não pode entregar todo esse poder na mão de um, que é o que acontecia quando se entregava na mão de um rei. E aí o rei, ele fazia a lei, ele administrava e ele mesmo executava as leis, né? Então ele dizia, olha, esse poder na mão de um só não tem condições. Nós temos que tripartir esse poder. Daí que surgiu o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, né? Entendendo que não dá para centralizar o poder na mão de um só. Tá ok? Outro filósofo que era Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, né? Rousseau, muito importante, ele fala que o homem, no estado de natureza, né, o homem tinha uma vida essencialmente animal. E olha que nós vamos ouvir isso de novo nas respostas lá no Livro dos Espíritos. Ele fala, no estado de natureza, o comportamento, a vida do homem, posso adiantar, a felicidade do homem, ela é essencialmente animal. Não é racional. Né? E é de Rousseau também o livro O Contrato Social. Escreveu esse livro em 1762, um livro extremamente interessante para quem quer compreender um pouco de leis e de política, mas a política, não politicagem, né? Como se faz a política de verdade. Então, esse livro de Rousseau, O Contrato Social, né? Ele descreve no momento em que o homem tem que deixar esse estado de natureza, aquela barbárie em que eu faço as leis com as próprias mãos, né, em que não existem barreiras para que eu satisfaça as minhas vontades, ele fala, então, é preciso aí criar um mecanismo para que esse homem saia desse estado de natureza. E o estado de natureza, um exemplo que nós temos, tem o livro, o filme, né, O Sobrevivente dos Andes, né, e tem um outro livro também fininho, muito rápido de ler, que é O Caso dos Exploradores de Caverna, e ele discute esse estado de natureza. O que seria esse estado de natureza? Se nós estamos na civilização, nós temos as leis. No estado de natureza, então, não existem as leis. Então, ele está dizendo o seguinte, que lá no caso do Sobrevivente dos Andes, por exemplo, o Estado não estava ali. Eles estavam perdidos na neve, numa condição
muito difícil, precisavam comer, e aí a lei diz que eu não posso matar o outro para comer, que eu não posso vilipendiar um cadáver para me alimentar. Mas a lei diz isso lá na civilização. Aqui onde eu estou, perdido na neve, sem a menor expectativa de resgate, o Estado não está aqui. E agora, eu posso ou eu não posso transgredir as leis daquele Estado que não está presente aqui agora? Interessante dessa reflexão é que nos dias de hoje nós podemos fazer a mesma reflexão. Né? O Estado está aqui, se o Estado não está aqui, eu tenho que cumprir a lei ou eu não tenho que cumprir a lei? Ok? A mesma coisa no caso dos exploradores de caverna, é um livro muito pequenininho que ele, muito resumidamente, ele fala do caso de um grupo de exploradores de caverna que estão explorando uma caverna e eles se aprofundam muito caverna dentro e acontece um desmoronamento na entrada e eles ficam presos, né? E presos lá dentro, um pouco de comunicação que eles tinham ainda, o resto da bateria do rádio, eles ficaram sabendo que, olha, demoraria meses para tirá-los de lá, né? Que eles conseguiriam até certo tempo viver sem água, mas também certo tempo sem comida, e caiu a linha, não tem mais comunicação, então eles sabem que o Estado não vai chegar aqui para me resgatar. Então as leis desse Estado vai valer aqui, né? E eles resolvem também matar uma das pessoas, comer a sua carne, depois eles conseguem ser resgatados e vão a julgamento. E o ponto alto desse livro, o caso dos exploradores de caverna, é a discussão dos desembargadores no tribunal dos votos que eles dão. Um diz, são culpados, e ele explica por quê. O outro fala, eles são inocentes, e ele explica o porquê. Então, ele traz argumentações, muitas argumentações ricas, nos dizendo qual é o comportamento do ser humano no estado de natureza e no estado civilizado. Esse é o estado de natureza. O estado de natureza é o estado de barbárie. O estado não está aqui. Eu posso fazer, em tese, o que eu bem entender. Depois desse livro dele, do Rousseau, Contrato Social, ele traz uma ideia de pacto social, ou mesmo a ideia de contrato social, que isso é muito interessante, e é exatamente isso que rege todas as nossas leis até hoje. Nesse pacto social, ele diz o seguinte, que nós entregamos ao Estado, então o Estado é criado, e nós entregamos a esse Estado uma parcela da minha vida, da minha liberdade e dos meus bens. Então, Estado, eu te entrego, eu tutelo a você, eu deixo que você tome conta da minha vida, da liberdade e dos meus bens, mas em contrapartida você tem que me proteger. Em troca da proteção do Estado. É exatamente isso. Nós temos direito à vida na sociedade que nós vivemos hoje? Sim, temos. Desculpem. Mas o Estado limita a minha vida. Se eu tenho direito absoluto à vida, se a minha liberdade fosse total à vida, eu poderia simplesmente praticar eutanásia, por exemplo. O Estado diz, não, você não pode. Opa, o Estado controlando a minha vida. Eu não vou entrar nem aqui na discussão o que é certo e o que é errado. Nós estamos só vendo como é que se constrói uma lei. Quais são os pensamentos, quais são as premissas, né, o ponto de partida para que nós possamos fazer uma lei. Digo que as nossas leis, todas nascem desse pacto social. Depois a minha liberdade. Eu tenho liberdade, posso fazer o que eu quiser. Não, eu entreguei parcela dessa liberdade para que o Estado me proteja. Nós vivemos hoje isso aqui no Brasil, né? Eu entreguei essa parcela de liberdade e o Estado me disse hoje, até às 8 da noite você pode sair, depois você não pode. Para cuidar da minha vida. Para cuidar da minha vida, o Estado tolhe a minha liberdade, ele controla a minha liberdade. Né? Também meus bens. Eu tenho os meus bens, no entanto, o Estado me cobra os impostos. Ele fala, é minha taxa para que eu te dê a proteção nos vários campos sociais. Então, todas as leis humanas, não só Brasil, todas as leis humanas nascem dessa ideia de pacto social. Então, a ideia do livro de Rousseau, mas que os outros filósofos ali atrás já estavam trabalhando também. Então, Rousseau vem complementar isso e fecha nesse pacto social. E é a partir daí que todas as nossas leis são formuladas. Então, o que nós podemos concluir até aqui? Que existe o estado de natureza, que é um estado de barbárie, mas que, através do pacto social, eu venho para civilização
E a civilização é qualquer sociedade organizada. Eu venho para essa sociedade organizada, eu venho para a civilização de maneira que eu me proteja daquela barbárie do estado natural. Então, lá do estado natural, quem continua vivendo no estado natural, não pode invadir essa civilização e fazer o que bem entender, porque existe, em tese, um estado que me protege. Leis humanas. Daí nós partimos para as leis naturais, ou leis divinas, né? Então, entendemos lá, estado de natureza, entendemos como é elaborada as nossas leis, né? Qual é a premissa maior de todas as nossas leis, e agora vamos falar de leis naturais, que os filósofos também falavam lá atrás. Muito antigamente, eles já tinham essa ideia. É claro que eles tinham essa ideia e não era nata neles, nem nata neles, porque, na verdade, Cristo já tinha passado, né? Graças a Deus, já tinha passado por esse planeta, já tinha plantado, né, essa ideia, mesmo antes de Cristo, através das diversas religiões e filosofias, também já se tinha essa ideia do divino, né? Então, esse é um encontro da ciência, né, com a natureza divina. Então, a ciência vem explicar, sim, existem leis naturais. Quais são essas leis? Se divide em duas, né? As leis físicas, que são essas leis estudadas pelas nossas ciências de hoje, né? A física, a matemática, a biologia, a astronomia, enfim, todas as ciências que são estudadas, elas se aplicam, são teorias que na prática também se aplicam, que voltam para a teoria e vai dar sempre o mesmo resultado. É uma máxima, isso vai acontecer. É certo que o sol nascerá amanhã. É certo que o que eu jogar no planeta Terra, o que eu jogar para o ar, vai cair, mais hora, menos hora. Então, são leis físicas, mas são leis naturais. O homem não fez, não pôs a mão para fazer essas leis. Ela é da natureza, ela é divina. Na sequência, vem as leis morais. Então, as leis naturais se dividindo em físicas e morais. E essa que mais nos importa, as leis morais. As leis morais são as referentes às relações do homem com Deus e do homem com o seu próximo e com ele mesmo também, né? Então são essas leis que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º, ele fala, né, discorre perfeitamente sobre isso. Nós vamos entrar aqui rapidamente nesse tema, não vamos falar exatamente de todas as leis morais, né? Não vamos destrinchar quanto gostaríamos, né? Porque esse é um tema absolutamente extenso, né? E muito gratificante, muito gostoso de estudar as leis morais, né? Mas podemos adiantar. Primeiro das leis morais, a lei da adoração, né? Que é a lei de respeito, conhecimento que sim, existe uma divindade, que essa divindade nos protege, que ela nos favorece no sentido de nos proteger de nós mesmos, dos outros e de todos os outros males. E dentro da doutrina espírita nós entendemos o quanto, não só a doutrina espírita, mas todas as religiões, nós somos filosofia, mas também outras filosofias e as religiões, entende o quanto é importante essa proteção divina, essa existência divina, né? Nos é muito importante, não podemos abrir mão disso. E é importante já detalharmos aqui ao menos a importância de cada uma dessas leis morais, porque nós vamos cruzá-las ali na frente e vocês vão ver que agora que nós vimos lá as leis humanas, como elas nascem e por que elas nascem, né? Estamos vendo agora a lei natural, vocês vão ver que na sequência vem as perguntas das questões 776 até 802, cujas respostas se tornam automáticas. Entendendo um, entendendo o outro, eu consigo concluir exatamente muito próximo do que vem nos confirmar depois o Espírito da Verdade. A segunda lei é a lei do trabalho, né? Que ela nos ajuda a nossa expiação e o nosso aperfeiçoamento. O trabalho, né, as leis morais vêm dizer para a gente que o trabalho não é necessariamente uma obrigação, um fardo. Então, se uma pessoa está sentindo um fardo muito grande em trabalhar, então ele tem que se repensar a vida dele. Porque, na verdade, esse trabalho tem que me dar prazer. Tem que ser onde, sim, eu vou suar o meu corpo, o meu labor, o meu intelectual, é de onde eu vou tirar o meu pão de cada dia, mas também é onde eu tenho a grande oportunidade de me aperfeiçoar como pessoa. Mas até no nosso grupo de estudo, a gente costuma brincar, no bom sentido, né, que muitas pessoas assim, acham assim, quando eu morrer eu vou para o céu e vou ficar lá num gramado, tomando sol.
Não, não é bem assim. Prepare-se, porque você vai trabalhar e muito, vai estudar e muito, não é folga. Já nos comprovando que essa é uma lei, essa lei moral do trabalho, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento aqui na Terra, né, encarnados, tanto quanto nos é muito importante no plano espiritual também. Em todos os planos espirituais temos notícias que existe o trabalho. De alguma forma, ele existe, né? É onde nós temos essa oportunidade então, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, e sim, de transpirar um pouco, fazendo valer, né, o meu pão de cada dia, né? A terceira lei é a lei da reprodução, né, que é para a preservação da espécie. Aí entraríamos todo numa questão de reprodução. Não só da reprodução humana, mas da reprodução também da vegetal, como também da animal. Né? Então, cabe ao homem, né, observar a lei da reprodução e ajudar na criação. Então, é claro que tudo que se cria na natureza, obviamente que tem a mão divina também tem a inspiração divina, né? Porque através daquele homem que cria, que desenvolve, ele ajuda também o desenvolvimento da reprodução, o desenvolvimento da própria natureza. Né? Então, são os cruzamentos que nós temos hoje de várias plantas, são o aperfeiçoamento de outras tantas plantas. Isso faz parte também do planejamento de Deus para que nós façamos com que esse planeta evolua. Então, não vamos ficar naquele estado de natureza. E falando em estado de natureza, é muito importante lembrar que algumas pessoas, por isso nós cuidamos de conceituar antes o que é o estado de natureza, que eu já ouvi algumas pessoas falar, eu gostaria de voltar ao estado de natureza. E você pergunta, mas o que é o estado de natureza? É viver no campo, viver tranquilo. Não, não é bem assim, né? O estado de natureza é aquele estado de barbárie, né? Mais para frente nós vamos ver que todos nós gostaríamos de ter esse novo estado de natureza que na verdade passa mais a ser um estado de contemplação, né? E sim, agora que eu já aprendi, agora que eu estou evoluindo, eu gostaria de me conectar, de me integrar à natureza, né? Mas esse não é o estado de natureza. A próxima lei, a quarta, que fala sobre a conservação. E essa lei da conservação já está em nós, já está conosco, né? E ela pode ser instintiva ou racional. Instintiva é a maneira que, quando em perigo, eu imediatamente procuro me abster, me fugir desse perigo, porque instintivamente eu tenho que conservar a minha vida. E racionalmente é quando eu faço, porque eu sei que eu tenho que me alimentar, eu sei do que eu tenho que me alimentar, eu sei o que eu preciso para conservar o meu corpo, para conservar a natureza, embora não estejamos fazendo isso com a avidez que seria necessário, no entanto, estamos fazendo também, né? Enfim, a conservação instintiva ou racional. Racional existe toda uma programação e a grande parte da sociedade e até, já adiantando, das leis humanas, uma boa parte delas também já conserva para esse lado. Conservação da espécie humana, conservação da natureza, da fauna e da flora, né? Porque o conceito da conservação, né, a espiritualidade nos diz que é o seguinte: nós vivemos num planeta que, sim, tem para todo mundo, existe alimentos para todos, para atingir para atender a toda a humanidade nesse instante. A fome mundial poderia, sim, ser acabada agora. Mas onde estão esses recursos? Qual é a concentração? Qual é a destinação desses recursos? Né? Nós, a humanidade, eu digo, né? A humanidade tem dinheiro para explorar a Lua, para mandar uma sonda a Marte, né? Para uma série de outras coisas, mas cadê a comida do necessitado? Se disséssemos que nós estamos brigando num planeta pela conservação, onde não existe alimento para todos, teríamos que repensar a coisa. Mas não, definitivamente não é o caso. Existe sim, e existe para todos, né? A quinta lei, que ela vai falar sobre a destruição, né? Até um colega da própria casa, né, CCPDE, uma vez foi ao CEOMES falar sobre a lei de destruição, fez uma palestra belíssima, né? Em que ela diz o seguinte, que a destruição, ela vai acontecer, ela faz parte, a destruição natural, ela faz parte da natureza, das leis naturais. Ou seja, a queimada
sempre vai existir. A queimada natural, a queimada do galho seco que roça um no outro e solta faísca, a queimada do sol que queima a palha seca. Essa sempre vai existir. Só o que acontece? O homem vem e interfere, acelera esse processo. Então, de 100% de um terreno, ele já queimou mais da metade, a outra metade vai queimar naturalmente, acontece o desequilíbrio. Então, a lei da destruição, ela sempre vai acontecer. Existem, por exemplo, em Los Angeles, que existem épocas do ano e uma sazonalidade ali, né? Ano sim, ano não, alguma coisa dessa maneira, que pega fogo em tudo. E ninguém está com fogo em nada. Simplesmente vai pegar fogo. Ou seja, é a natureza trabalhando. Tem uma música muito bonita do Rodrigues Sá e Guarabira, que tem uma frase que ele fala assim, espalhando o que já está morto, porque é vivo crescer. É isso que a natureza está fazendo. Existem alguns elementos na natureza que já rendeu o que tinha que render, e a natureza vai queimar e transformar aquilo em adubo e nova vida vai surgir. Não é necessária a interferência do homem. Então, é errada a interferência do homem acelerando esse processo. Aí acontece o desequilíbrio e tudo que nós já sabemos o que acontece. Né? E dentro dessa lei da destruição, ela faz parte da evolução do planeta. Ela vai acontecer em catástrofes ou em guerras. As catástrofes vão acontecer. As guerras não, elas são evitáveis. É invenção nossa. Então, a guerra pode ser evitada. Então, a barbárie da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e da Terceira Guerra Mundial, que se avizinha aí, tomara Deus, né, e vamos vibrar no sentido que não, ela pode ser evitada. Somos nós. É uma decisão nossa. É um livre-arbítrio nosso. Depois, a sexta lei que ele vem falar da lei da sociedade, né, que é uma oportunidade de progresso pessoal e coletivo. A lei da sociedade, ela é muito importante porque ela já vai nos mostrar que, antecipando uma pergunta, algumas perguntas lá na frente do livro do Espírito, que falam, não seria melhor viver no estado de natureza? A própria lei moral divina vem dizer, não, o ser humano tem que viver em sociedade. Ele precisa viver em sociedade. E tanto é assim, que nós precisamos viver numa sociedade, que Deus, que é muito bom com todos nós, nos coloca numa família. Nós nascemos numa família, que é a nossa primeira sociedade. Né? E já vi muita gente dizendo o seguinte, para arrumar confusão eu nem preciso sair de casa, a minha família já é uma confusão. É uma brincadeira, mas na verdade isso é sério. É a grande oportunidade de você viver nessa sociedade, viver os conflitos, viver as necessidades, né? Enfim, todas os problemas, enfim, dessa família, dessa sociedade, para a sua evolução, para o seu desenvolvimento. Então, viver em sociedade é muito importante. Claro, existem aqueles ermitões, o ermitão saiu, sumiu numa montanha e está lá e não quer mais voltar para a sociedade. Cuidado, ele não vive exatamente no estado de natureza, aquele que nós vimos estado de barbárie lá atrás. Ele sabe, se alguém se aproxima dele hoje, ele sabe que ele não pode matar. Ele sabe que ele não pode tomar as coisas daquela pessoa. Então ele já evoluiu intelectualmente, né? Um dado degrau aí, mas enfim, evoluiu. Então ele já sabe, né? O que é certo e o que é errado. Ele não vive exatamente naquele estado de natureza de barbárie, aquele inicial lá do começo que nós falamos. E na sétima vem a lei do progresso, né? A lei do progresso que também põe por terra, né, a possibilidade de viver no estado de natureza. Por quê? Nós temos que progredir. Nós vamos progredir. Queira ou não, todos nós vamos progredir. Vamos progredir, né, em tempos diferentes, em épocas diferentes, em proporções diferentes, mas todos nós vamos evoluir. Né? E a pergunta que é feita lá é que se a evolução moral ela vai acompanhar a intelectual. A intelectual ela vem primeiro e depois vem a moral. Né? Porque qualquer coisa que o ser humano aprenda, que eu aprenda, eu já comecei o meu processo evolutivo. Se eu vejo uma chama, uma madeira pegando fogo ou uma vela, e eu coloco o dedo, queimou, eu tiro, eu vou colocar de novo? Tomara que não, e provavelmente não. Né? Porque eu acabei de aprender que aquilo queima. Pronto, evoluí. Degrau mínimo, mas evoluí. E esse desenvolvimento que nós vamos ter, intelectual e moral,
né? Quando eu vou desenvolvendo o intelectual, eu vou aprendendo o que é certo, o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E aí o grande problema vai estar como serão empregados esse meu conhecimento intelectual e moral. Intelectual eu cresci, então agora eu sei o que é certo e errado. Moral, eu começo a aplicar em bem da coletividade, em bem próprio, né? Agora eu sei que eu não posso pegar o que é do outro, né? Quando nós somos crianças, imagina uma criança recém-nascida, ela sente fome, ela chora. À medida que ela chora, ela ganha o seio materno, ganhou leite. Daqui a pouco, um pouco mais à frente, ela sente fome de novo. Ela chora de novo. Então ela está aprendendo, intelectualmente ela já começa, minimamente, mas começa a evoluir, dizendo, eu choro, eu mamo. Ele vai chorando, que é praticamente um instinto isso, né? Fica longe a gente concluir que isso é uma espécie de inteligência, mas é mais um instinto. Eu choro, eu ganho a comida, né? E ele vai indo assim. Esse mesmo mecanismo, né? Lá na frente, quando ele já desenvolveu muito mais intelectualmente, e como ele começa a desenvolver a moral, ele vai aprender o seguinte: peraí, mas se eu começar a fazer isso para que me deem isso, passa a ser uma espécie de chantagem. Então, peraí, chantagem eu não posso fazer. Claro, guardadas as proporções, eu estou dizendo, né, a mesma atitude, eu não posso chorar toda vez que eu quero que alguém me dê uma coisa. Moralmente, isso está errado. Então, intelectualmente, eu já aprendi que é possível isso, moralmente, eu aprendi que não devo fazer, que isso está errado. Então, está aí as leis morais da sociedade e do progresso nos mostrando que aquele estado de natureza ele não pode subsistir, porque a humanidade tem que evoluir. O próprio planeta vai evoluir, então nós também temos que evoluir. Depois ele vem e fala sobre a lei da igualdade, né? E a lei da igualdade, e aí ela fica um pouco complexa, porque é o seguinte: se nós estamos falando das leis morais, as leis divinas, as leis de Deus, lei da igualdade, todos nós somos espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Pronto, somos iguais. Só que a partir dessa largada, nós começamos o nosso desenvolvimento intelectual e moral, mas nós começamos em ritmos diferentes. Por quê? Porque aí já nos é dado o livre-arbítrio. E aí que eu escolho o que eu vou fazer. Da mesma maneira que o mesmo espírito, o mesmo irmão foi criado no mesmo instante, nas mesmas condições, a partir daquele instante eu resolvo que vou para a direita. Ele resolve que vai para a esquerda. Eu resolvo que quero fazer assim, ele resolve que quer fazer assado. Ou seja, o nosso processo evolutivo imediatamente se desiguala. Existe um exercício que diz, né, que as pessoas exatamente, se você coloca se fosse possível colocar os espíritos exatamente no mesmo ponto e entregar talentos a eles, imediatamente já ia desnivelar, porque a natureza de uns é avançar, a outras é ir mais devagar, crescer de uma maneira mais sólida. Não que ele não vai evoluir, ele vai evoluir. E a linha de chegada, que é chegar a Deus, que é chegar ao Pai, todos nós vamos cruzá-la. Mais tempo, menos tempo. Não importa o tempo, quanto tempo vai levar. Todos nós vamos, cada um vai viver as suas experiências. Essa lei da igualdade falando nas leis morais. Dentro das leis humanas, que nós estávamos trabalhando, lei da igualdade não é tratar todos iguais. Todos somos iguais perante a lei. Não, absolutamente não. Nós sabemos que não. Todos nós somos tratados diferente. Mas aí vem o espírito da lei, né? Que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais vai fazer com que haja um equilíbrio. O que acontece, por exemplo, no pagamento, no recebimento de salário. Eu recebo um salário pequeno. Meu colega de trabalho ele recebe um salário muito maior. O imposto de renda vai tratar diferente a mim e a ele. A alíquota dele é muito maior, a minha é muito menor. Veja a lei humana trabalhando o princípio da igualdade, mas que não é tratar todos iguais. Por quê? Nós não somos todos iguais. Então, não somos todos iguais no plano terrestre e não somos todos iguais no momento em que eu meço no plano espiritual. Somos iguais lá no começo e seremos exatamente iguais lá no final.
Mas durante a nossa trajetória, cada um de nós vamos estar num nível diferente. Às vezes eu posso estar muito mais avançado intelectualmente e minha moral está lá embaixo. Às vezes eu estou conseguindo minimamente intelectual, mas a minha moral está elevada. Nós vemos pessoas que intelectualmente, se traduzirmos intelectualidade com estudos, né? Estudo escola, né? Então, cuja escolaridade é baixa, então, intelectualmente, em tese, aí ele seria menos elevado, mas tem uma moral tão elevada, sabe exatamente o que é certo e o que é errado, são pessoas que têm a palavra, que seguem as normas, seguem as leis, seguem os ensinamentos de Deus. Então, olha aí a diferença. É claro que no mundo ideal seria e será quando nós conseguimos evoluir nos dois campos, intelectual e moral. Quando estivermos com os dois elevados, será bem diferente a nossa realidade, né? Outra, o nona e penúltima, aí é a lei da liberdade, entre as leis morais, né? A lei da liberdade é lá a carta de Paulo aos Coríntios, né? A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu tenho a liberdade de fazer tudo que eu bem entender? Não. Em tese eu teria, mas na verdade eu não tenho. Eu posso usar meu livre-arbítrio? Posso. Só que esse próprio livre-arbítrio vai chegar uma hora que ele para. Que Deus vai falar, para, seu livre-arbítrio está muito absurdo. Vamos hipoteticamente entender. Vai um espírito que tenha sido encarnado, ele encarnou aqui e está fazendo uma barbárie atrás da outra, uma barbárie atrás da outra. O que vai acontecer? Sai dessa vida, desencarna, volta para o plano espiritual, reaprenda uma série de coisas e depois volte para suas provas e expiações. Ou seja, minha liberdade não é total, nem aqui e nem no plano espiritual. Porque eu posso fazer, mas nem tudo é conveniente, nem tudo eu posso fazer. E na nossa sociedade, falando das leis humanas, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho a liberdade para fazer o que eu bem entender. Não, definitivamente não. E nós vemos o traço dessa lei moral trabalhando, por exemplo, na nossa Constituição, na Constituição brasileira. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição, ele diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer se não tem lei obrigando ele a fazer. E ele pode fazer o que ele bem entender, se a lei não proibi-lo de fazer. Está aí a liberdade, dentro da nossa lei. Só que ele pode fazer absolutamente tudo? Não. Existem outras leis travando. Peraí, isso aqui você não pode. Roubar você não pode, matar você não pode. Enfim, tem uma série de coisas que ele não pode. Ou seja, tem um livro que chama O Mito da Liberdade, né? A liberdade é um mito, ela não existe plenamente do jeito que alguns autores querem. Não, tudo eu posso, não pode, nem tudo. Não tenha dúvida que vai surgir de algum lado um freio nessa sua liberdade, não tenha a menor dúvida, que é isso que vai acontecer. E a 10ª, né, que é a lei da justiça, do amor e da caridade, né? Que nós marcamos aqui, né? Não faça aos outros o que não quer que faça para você, né? A lei da justiça, né? E essa lei, essa 10ª lei, ela se traduz assim perfeitamente em tudo que Jesus vem nos ensinar. Então, quando veio entre nós, né, tudo que ele pregou era isso: justiça, amor, caridade, e na justiça entenda-se aí também o perdão. Então, quer aprender todos os ensinamentos de Cristo, vai se basear nisso: perdão, que é uma justiça, amor e caridade. É a lei da justiça. Diante disso, né, vamos lá para as perguntas, então, aquelas perguntas dos livros dos Espíritos, né? Que aí eu coloquei aqui de uma maneira bastante resumida para a gente ir rápido, mesmo porque nosso tempo também não é ilimitado, né? Então, agora que nós entendemos lá estado de natureza, e que para sair do estado de natureza nós criamos o pacto social, criamos uma civilização. Nós viemos para uma civilização e colocamos nas mãos do Estado, eu abro mão de parte da minha vida, da minha liberdade e dos meus bens, e em troca você me protege. Me protege de quê? Do estado de natureza, dos que acham que pode viver. Ou seja, quando uma pessoa resolve viver fora das leis humanas, vamos dizer, do Código Penal, Código Civil, enfim, das nossas leis humanas, ele é um marginal, ou seja, ele vive às margens da lei. Ele está achando que está vivendo num estado de natureza. Só que vem aquele estado,
cuja tutela nós entregamos lá no Pacto Social, eu entreguei, olha, me proteja e eu abro mão, se submeter à lei. Né? Então, agora nós sabemos como nasce a lei humana, como o humano pensa que deve ser a sua lei. Vimos lá as leis naturais, as leis divinas, né? E aí nós partimos para o que o Livro dos Espíritos nos pergunta, né? Na 776, a resposta agora, à luz do que nós vimos aqui, nós podemos concluir o seguinte, que o estado de natureza e o estado natural não são definitivamente a mesma coisa. Então veja que Allan Kardec, quando faz essa pergunta, vai buscar na fonte daqueles filósofos que nós vimos, que eles começam a descrever o que é o estado de natureza, o que é lei natural. E olha que nós nem passamos por Tomás de Aquino e Santo Agostinho, 1200 e o outro 400 depois de Cristo, né? Nem passamos por eles, por conta que, obviamente, o que eles escreviam, embora extremamente interessante, e nós usamos muito hoje, né, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem muitos dos textos sensacionais deles, mas na época, alguns textos, obviamente, passavam pelo crivo da Igreja Católica da época. Então, por isso que a gente nem usa, porque nós estamos falando em trabalhar uma ciência. Para trabalhar a ciência, vamos procurar trabalhar aqui. No entanto, mesmo nos filósofos, vocês viram que existe um fortíssimo viés também religioso. Por quê? Porque Cristo já havia passado por aqui. Cristo já havia plantado todos os ensinamentos, ele já havia descrito todas essas 10 leis naturais. Então, depois de Cristo, não tem como mais observar as leis naturais. Não é possível. Né? Nós estamos caminhando para atendê-las plenamente, mas por hora ainda não. Né? Na nossa sociedade, nesse povo, ainda não. Alguns povos, acreditem, já cumprem boa parte disso. É um espetáculo. Né? Mas nós estamos caminhando e com muita fé nós vamos chegar lá. Pergunta 786, então, está respondida. Estado de natureza e lei natural não é a mesma coisa. São coisas distintas. Né? Outra, na 777, ele perguntou e a resposta que nós concluímos, né, que no estado de natureza, e veja que essas respostas estão batendo muito com o que o Espírito da Verdade responde lá. Né? O estado de natureza, no estado de natureza, a felicidade é a ignorância. Né? É aquela felicidade do ignorante. É aquela felicidade de quem está num voo, vamos dizer, um voo comercial, dormindo, roncando, e não percebeu que o motor está pegando fogo ainda, e ele dorme pesado. Olha que beleza, que felicidade que é essa ignorância de não saber o que está acontecendo. Não é saudável, mas alguns chamam de, isso é uma grande felicidade. Não é uma grande felicidade, mas para ele, para aquele momento dele, é uma grande felicidade. Né? A 778, né, a resposta seria, não pode o homem retroceder para o estado de natureza, porque é perguntado, né, se seria possível o homem retroceder lá para o estado de natureza. E aí que eu digo para vocês, que nós, a humanidade, a certo ponto, nós vivemos naquele estado de natureza, depois nós evoluímos para a civilização, e já adianta, a civilização é sempre uma evolução, né? Passamos para a civilização, e agora, muitos de nós, eu pelo menos confesso que sou um desses, né? Nós estamos vivendo o seguinte, nós já sabemos, né, através da dor, muitas vezes, né, já batemos e apanhamos muito nessa vida, vamos dizer assim, pelo caminho, né? E aí nós aprendemos agora, né, já com a idade, já com o caminho percorrido, nós aprendemos que dá para viver mais com muito menos. Né? Nós aprendemos que muito dos motivos dos nossos conflitos anteriores é uma grande besteira. Né? Nós entendemos agora, conseguimos, na verdade, sentir as leis naturais, as leis de Deus. Então nos dá vontade agora de sair da civilização, sair, eu digo entre aspas, nunca sairemos dela, mas sair da civilização e ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo, onde eu possa viver na terra, onde eu possa viver que não é um estado de natureza, talvez fosse um estado contemplativo, vamos dizer assim, né? Só que aí vamos encontrar outros problemas, né? Porque, na verdade, depois tem a resposta para a gente, né? Se eu sair, se eu me isolar e não fizer mal a ninguém, tá tudo certo? Não, não tá tudo certo, porque você não fez o mal, mas também não fez o bem. Então tem que haver esse equilíbrio aí também, né? Mas a resposta, enfim, que
não dá para retroceder ao estado de natureza, mesmo porque o estado de natureza vai ser aquela barbárie. Aí você pode me perguntar, né? Tá, mas alguns povos aí pelo mundo que estão em revolução, estão numa convulsão social, vamos dizer assim, nessa convulsão eles não estão voltando ao estado de barbárie? Sim, de certa forma, sim. Só que eles estão, na verdade, passando pela dor do parto. Eles estão querendo melhorar, eles estão brigando porque eles estão melhorando a situação deles. Eles querem que aquilo, que o país, que o povo, que a nação deles, enfim, evolua, que ela cresça. Ninguém está brigando para jogar lá para trás, para voltar do nada. Não é isso. Então, essa cisão, essa dor do parto, que eu costumo dizer, ela é necessária e ela é saudável, ela vai acontecer dessa maneira. Ainda, agora para a marcha do progresso, quando ele vem esse bloco de questões sobre a marcha do progresso da humanidade, né? A 779, que o progresso é natural em si, né? Que é perguntado se é em si ou se ele é aprendido, né? O que é aprendido é acelerar o progresso, né? O que nós estamos fazendo exatamente agora. À medida que nós estudamos a doutrina, à medida que cada religião estuda a sua doutrina, a sua religião, seus livros sagrados, à medida que nós, como sociedade, evoluímos, aquele crescimento intelectual, juntamente com isso tudo pode ser aprendido, tanto é que nós nos unimos, como é o caso dessa live hoje, nós nos unimos para quê? Para ter essa progressão, para ter esse desenvolvimento. Mas mesmo que nós não o fizéssemos, ela é natural, ela iria acontecer num ritmo muito mais lento, muito mais desacelerado, mas certamente ela iria acontecer, sempre vai acontecer. O mundo vai caminhar sempre para frente. A outra, na 780, que o progresso intelectual precede o progresso moral, que nós já falamos lá atrás, né? Nem sempre os dois vão crescer no mesmo ritmo, mas o intelectual vai acontecer primeiro. Minimamente, mas ele sempre acontece primeiro. Né? Normalmente, boa parte da nossa evolução, do nosso progresso moral, acontece de novo dentro da família, que é o respeito pelo pai, o respeito pela mãe, pelos mais velhos, né? Nós que somos mais velhos, eu já aos 53 anos, vivia assim, né? Aprendi assim, respeitar os mais velhos. Posso não concordar com nada, mas respeito e não vou responder. Né? Então, esse tipo de progresso moral já me foi ensinado ali. Depois eu saio, vou vendo outras coisas, então o meu progresso intelectual vai acontecendo, só que moral já está em mim. Aquela bússola moral já está dentro de mim. Então agora eu já sei. Né? Tá aí a necessidade, né, da boa educação dos pais em relação aos filhos em casa. Né? Não é entregar para a escola. Né? Estou pagando, você tem que educar. Não, ele vai instruir, ele vai escolarizar. A educação vem da casa, né? Justamente para que aconteça lá na base esse progresso moral tão desejado, tão necessário para todos nós. Né? 781, ele vai dizer o seguinte, que o homem não tem o poder de paralisar a marcha do progresso, porque é perguntado isso. Né? Então o homem pode paralisar isso? Embora pareça em algumas nações, por exemplo, quando entram alguns ditadores, que a gente vê que ele trava tudo, nada pode, mesmo assim, aquela nação, aquele povo, ele começa a evoluir lentamente, mas ele está evoluindo. Pelo menos ele já está evoluindo exatamente sabendo o que ele não quer. Já é uma evolução. Alguns se rebelam, outros não se rebelam, outros têm o juízo, não vou brigar, senão vou acabar preso. Mas todos eles, dentro de si, já carregam uma chama de evolução intelectual e moral. Então, o homem pode paralisar por certo tempo, que na verdade nem é paralisar, ele vai diminuir o ritmo, a marcha de progresso desse povo, mas ela vai acontecer. Na 782, ele vai perguntar assim, se mesmo de boa fé alguns homens podem paralisar, né, ou criar obstáculos, né, para essa progressão, né? E a resposta é, mesmo na boa fé, alguns optam pelo progresso, momentaneamente, né? Até na resposta do Espírito da Verdade, ele vai dizer para a gente o seguinte, que na verdade isso é uma pequena pedra diante de uma roda gigante. Tá, por alguns segundos, alguns instantes, mas vai passar. Ele tem sim a boa vontade, ele tem sim a boa fé, só que ele está fazendo uma série de coisas erradas, né? E essas coisas erradas pode atrapalhar instantaneamente em algum instante, mas esse povo vai evoluir com toda certeza. Desculpem. No 783, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre a marcha progressiva e lenta.
né, ele tinha perguntado isso, ele sempre vai ser, sim, progressiva e lenta, mas muitas vezes, quando essa lentidão for lenta demais, vamos dizer assim, a própria natureza vai criar situações de dar grandes saltos. O que essa resposta e a pergunta 783 tem a ver exatamente com o momento que nós, no mundo, estamos vivendo? Exatamente isso. Alguma coisa no campo moral, sobretudo, e também no campo intelectual, né, não estava crescendo no ritmo que tinha que crescer. Então, tem que acontecer essas catástrofes para que a humanidade, para que nós, humanos, repensemos quais são nossas prioridades. E comece a trabalhar objetivamente nisso. Capacidade nós temos. Unidos, nós temos uma capacidade tremenda. Mas estávamos cada um partindo por uma direção contrária, cada um, né, no individualismo muito grande, e aí vem a natureza e diz, olha, né, seja lá por qual motivo for, vocês precisam se unir, vocês precisam pensar como uma espécie humana e encontrar a solução para o problema de vocês. Ou seja, essa marcha dando grande salto, a progressão vinha lenta, deu grande salto aí. Eu não tenho a menor dúvida que desse mal, vamos dizer assim, surgirão coisas espetaculares, tanto no campo intelectual como no campo moral. 784, né, embora pareça regredir do ponto de vista moral, o homem sempre avança. Foi perguntado, né, para o Espírito da Verdade, se não parece que no campo moral o homem está retrocedendo. E isso é uma impressão muitas vezes saudosista que nós temos, porque eu me lembro que parece-me, pelo menos me parece, na minha visão, que o mundo era melhor, que está mudando, está sendo pior. Será que era melhor? Ou será que é minha visão que era pequena em relação ao mundo? Né? Mas a moral está mudando, então existe aí hoje nas mídias, na sociologia atual, tantas coisas que eu discordo completamente, respeito, absolutamente respeito, mas discordo. Mas é evolução acontecendo. O que me parece, com o meu pensamento lá de trás, atrasado, de muitos anos atrás, o que me parece imoral, lá na frente vai me mostrar, não, na verdade isso já era uma nova era e isso é moral. Porque mudar esse instante de moralidade de um povo é extremamente complicado. Essa geração que fica no meio é a que sofre. Porque era tão bom, mas mudou para isso que não é bom, é o novo, e eu tenho medo do novo. Naturalmente, nós temos medo do novo. Então eu fico normalmente com o pé atrás com uma série de coisas, mas eu tenho que entender um pouco mais. Posso até não concordar depois que eu conhecer. Então, primeiro eu preciso conhecer e depois. Então, vai nos parecer que o homem está regredindo moralmente, mas não. O homem não vai regredir moralmente, ele sempre vai avançar. E que também dá essa impressão que o homem está regredindo, desculpe, que dá essa impressão que o homem está regredindo moralmente, é o seguinte, é que muitas vezes, na verdade, o que muitas vezes também é imoral, né? Nem sempre é moral. Às vezes é imoral mesmo. O que é imoral, que está parecendo um atraso, são poucos, não são tantos. E nós sabemos que quero me colocar e quero que vocês também estejam, obviamente, nós somos o time do bem, nós estamos do lado do bem. Fazemos, no mínimo, o nosso mínimo para melhorar tudo. E tem gente que não, que realmente está do outro lado e quer o mal, e quer o materialismo, individualismo, enfim. Eles estão do outro lado. Só que, na verdade, esse imoral, eles são poucos, eles não são tantos quanto nós somos. Creiam em mim, nós somos a maioria, que nós somos a maioria silenciosa. E eles fazem um barulho tremendo. Claro, é o desespero do mal diante da nova era, sabendo que, olha, não está tendo tanto espaço assim para o mal. Cada vez mais o cerco está se fechando em relação a algumas atitudes que nós entendemos como fora da moral, como fora do que é certo e do que é errado, como coisas que vão atrapalhar o nosso processo evolutivo. 785 foi perguntado qual era o maior obstáculo. O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo.
né? Isso junto com a falta de caridade. Então, o orgulho humano, muitas vezes, o egoísmo humano, e aí vamos transportar essa resposta lá para as leis, né? Então, dentro do nosso processo legislativo, nós vamos ver o seguinte, que o orgulho e o egoísmo é o que atrapalha a nossa sociedade, é que atrapalha o processo das nossas leis, né? Da evolução das nossas leis. Já estamos quase no finalzinho. Oi, Roberto. Oi, Nós querida. estouramos um pouco no tempo. Se você conseguir dar uma apressadinha, agradeço. Claro, sem dúvida. Vamos lá, bem mais rápido que isso. E depois o bloco dos povos degenerados, né? Que também a resposta é: os degenerados eles não querem evoluir, né? São alguns povos, não, nós preferimos ficar assim. Mesmo ficando assim, você está evoluindo, passos curtos, mas continua evoluindo, né? Que depois da barbárie, né? E depois dos abalos, vamos dizer assim, depois dos abalos, por exemplo, o mundo está passando agora por esse problema. Depois desse abalo, vai parecer que nós estamos numa barbárie. Não estamos. Na verdade, é o que eu chamo a dor do parto. Nós vamos realmente evoluir muito mais rápido que isso, né? E aquela pergunta que eu respondi lá atrás, de uma só nação, né? Se seria possível uma só nação. E aí a própria espiritualidade aqui responde para a gente que não, necessariamente isso não é possível por conta das culturas, geografia, clima, os costumes de cada um. Então não é possível mesmo a gente se tornar. É claro que dá para ser um povo muito mais unido, muito mais preparado, né? Mas uma só nação ainda não, né? Deixa eu interromper aqui. Pronto? Me perdoem pelo tempo, mas que realmente eu disse para vocês logo no começo, o tema é apaixonante. Se deixar, nós vamos tomar café da manhã aqui. É verdade, Roberto. Não gostaria de te interromper, mas nós estouramos no tempo, né? Mas eu acho que já foi tão bom, uma palestra muito edificante para todos nós. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Bom, agradeço imensamente, está sempre com as portas abertas em nossa casa para as palestras, né? Como você disse no começo, essa troca entre as casas é muito bom, né? Evoluímos em conjunto. Sem dúvida. Obrigada. Agradeço a Bom, todos. Uma pessoal, ótima noite a vocês. obrigada. Eu vou fazer um encerramento, pode continuar aí com a gente. Bom, pessoal, gostaríamos de ficar aqui com ele, esgotando todos os tópicos deste assunto, né? Mas que a gente possa, nesse momento, toda a energia que nós recebemos, essas boas vibrações e tudo que o Roberto falou sobre evoluirmos em conjunto, né? Que nós possamos aproveitar tudo isso, que sejamos um pouquinho melhor a cada dia e que assim vamos agradecer toda a espiritualidade aqui presente, né? Em todos os nossos lares, até no CCDPE, que às vezes também é híbrido ao grupo mediúnico, e que agradecer o nosso Mestre Jesus, e toda a proteção que nós recebemos, e toda essa energização, que possamos vibrar muito amor, muita saúde física, mental, para evoluirmos em conjunto e expandir essas vibrações por todo o nosso planeta, para que a gente possa passar dessa fase com muito amor. E que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigada, foi muito bom estar com vocês aqui, né? Fazia um tempinho que eu não passava por aqui. Muito obrigada. E na próxima semana estamos aqui, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Obrigada, Roberto. Boa noite. Boa noite.